Fala aí, gente linda! Sua alegria, galera! Quarta-feira, dia de fundamentos. Eu vou te fazer uma pergunta. Vocês têm medo de raiz? Né? E acabar com a vida dos alunos é colocar raiz quadrada, raiz cúbica nas questões. Gente, não precisa ficar com medo, gente. Tem que só manjando as propriedades, como trabalhar com raízes. Se você tem medo de trabalhar com raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, qualquer tipo de raiz, cara, fica com a gente que eu vou mostrar todas as propriedades necessárias, né, as principais, para você não ter mais medo de raiz. Tem que pensar que raiz, gente, é um número. Ele é um número irracional. A gente vai trabalhar como qualquer outro número, né? Só que respeitando as propriedades que são exclusivas de raízes. Tudo bem? Bora lá? Vamos pra aula? Roda a vinheta! Vamos lá então, galera, aqui ó, vamos falar das propriedades de raízes aí então, para vocês perderem esse medo que vocês têm de raiz aí. Só para relembrar aqui que a gente viu na última aula de fundamentos, quem assistiu quarta passada, ó. Então a gente tem aqui, esse cara de fora da raiz é o índice, o símbolo da raiz aqui, ó, né? Esse símbolo aqui da raiz é o radical, o número de dentro é o radicando e a resposta é a raiz. Bem? Então a gente tem esses carinhas aí. O que a gente vai focar mais? Sempre aqui no radicando e no índice. São os caras que a gente mais vai trabalhar aí as raízes. Bom? Galera, então eu vou separar as propriedades aqui em alguns tópicos. Primeiro, as questões da simplificação. Como que a gente consegue simplificar raízes? Tá? Então a primeira coisa da simplificação que a gente vai ver é a questão... Quando aqui dentro do radicando eu tenho uma potência, ou algo que eu consiga transformar numa potência, por exemplo, aqui eu tenho 2 ao cubo e essa raiz é uma raiz índice 6. A gente pode fazer a simplificação do índice com o expoente, tá, gente? A gente pode simplificar isso aqui como se fosse uma simplificação de fração, mas aqui de índice e expoente. Então, para a gente simplificar por 3. Então isso aqui vai ficar 6 por 3 é 2, 6 por 3 é 1, então fica 2 elevado a 1. Certo? Raiz quando é índice 2, eu não preciso colocar mais o índice, então é raiz quadrada. 2 elevado a 1 é 2. Aí, ó. Certo? Então a gente pode ter a simplificação aqui do expoente, né? Com o índice. Então do índice aqui de fora com o expoente de dentro. Tudo bem? Então aí fica raiz de 2. Tudo bem? Um outro tipo de simplificação que acontece é a questão da fatoração. Tá? Que é o seguinte, quando a gente tem raiz, por exemplo, de 24, raiz quadrada. A gente vai transformar, esse 24 não tem raiz exata, mas a gente consegue fatorar ela e escrever de um jeito simplificado essa raiz. Tudo bem? E é basicamente transformar esse número 24 aqui em potências, né? E aí a gente consegue cancelar igual a gente fez em cima. Então, por exemplo, se a gente fatorar 24, vai dar por 2, por 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então o 24, ó, presta atenção. 24 aqui de dentro, posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tudo bem? Porque eu fatorei e deu isso. Certo? E aí aqui dentro, eu tenho um 2 vezes 2 que vai transformar em 2 ao quadrado. Vezes 2 vezes 3. Como aqui o índice é 2, a gente pode cancelar e esse 2 sai para fora da raiz. E o 2 e o 3 que ficaram lá dentro, ele consegue fazer um índice 2, um expoente 2 também? Não. Então eles se multiplicam, então isso aqui fica 2 raiz de 6. Tudo bem? Então 24 é 2 raiz de 6. Esse é o jeito simplificado, tá? Mas eu não costumo fazer todo esse processo não. Quando eu vou falar pra galera fazer, o que eu falo pra eles fazerem? Fatora aqui o 24, bonitinho. Certo? 12, 6, 3, 1. Como é raiz quadrada, então o índice é 2, eu falo pra galera assim, ó, faz duplinhas.
faz duplinhas de números iguais. Ó, fiz duplinha de 2. Então, todo número que faz dupla sai. Então, é 2. E os números que não fazem dupla, por exemplo, o 2 e o 3, não podem fazer duplas porque são os números diferentes. Eles se multiplicam aqui dentro. Então, quem faz dupla, sai para fora. Quem não faz, fica lá dentro. Então, fica 2. Aí, multiplico o 2 e o 3, 2 raiz de 6. Certo? Só que cuidado, que aqui é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica de 24, né? 24 divide por 2 dá 12, por 2 dá a mesma fatoração, né? Isso não muda. Só que agora, por ser raiz cúbica, eu não vou fazer mais duplinhas. Eu vou fazer trios, né? Que é 3. Vou fazer trios agora. Porque é raiz cúbica. Então tem que achar potências de cubo, né? Então tem que... A cada trio agora, achei um trio, sai para fora. E o 3, que ficou sem trio? Lá dentro. Só que agora na raiz cúbica. Então, isso aqui é 2. Raiz cúbica de 3. Tudo bem? Ah, deixa eu ver se eu entendi então, professor. Se eu tiver aqui 32 na raiz quarta. Raiz quarta de 32. Você vai fatorar o 32. 2. Lembra que fatoração é só por número primo, hein, galera? 16, 8, 4, 2. Tudo bem que fatorou direitinho aí? Agora, como raiz é índice 4, eu vou fazer quartetos. Fiz quartetos de 2 aqui, né? Tem que ser sempre de números iguais, hein, gente? Então, esse 2 que fez um quarteto sai para fora. O 2 que sobrou, lá dentro da raiz. Só que lembra que tem que repetir o índice. Então, fica 2, raiz quarta de 2. Tudo bem? Bem tranquilinho aí, certo? Então, esse é o jeito de fatorar. Professor, aconteceu o seguinte, ó. Fui fatorar uma raiz, porque eu acho que, né? Eu achei que dava pra raiz quadrada de 14. Fui fatorar 14 pra ver se dava pra simplificar. Deu 2, deu 7. Não formou dupla, não formou trio, nada. Então quer dizer que raiz de 14 não dá pra simplificar, gente. Raiz de 14 é raiz de 14. Tudo bem? Do mesmo jeito, pode acontecer o seguinte. Ó, icona para calcular raiz de número grande, né? Raiz de 1296. Professor, eu fui fatorar raiz de 1296. Beleza. Vamos lá. Dá por 2, isso aqui vai ficar 648. Por 2, 324. Por 2, 162. Por 2, 81. Aí dá por 3, 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Olha aí que bonito. Ah, professor, é raiz quadrada. Então eu vou fazendo duplinhas, ó. Saiu 1, 2. Fiz outra duplinha de 2. Saiu outro 2. Fiz uma duplinha de 3. Saiu um 3. Fiz outra duplinha de 3. Saiu um 3 também. Professor, não sobrou ninguém. Não vai sobrar ninguém para ficar lá dentro, quer dizer que essa raiz é exata, galera. Então 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 dá 36. 2 vezes 2, 4, 3, 3, 9, 4 vezes 9, 36. Então quer dizer que essa raiz de 1296 é 36. E aí dá para você fazer várias raízes, galera. Até raiz, por exemplo, raiz, sei lá, raiz cúbica de 216. Qual é a raiz cúbica de 216? Ah, professor, não sei. Fatora. Por 2 vai dar 108. Por 2 vai dar 54. Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Só que agora é raiz cúbica. Então eu vou fazer trios. Ah, sai um trio. Sai um 2, né? Fiz um trio de 2 e fiz um trio de 3. Ah, não sobrou ninguém. Então quer dizer que essa raiz é exata. 2 vezes 3, 6. Tudo bem? Então assim dá para fazer raízes de números muito grandes, né? Ah, não sei a raiz de número. Fatora. Vai fazendo duplinhas, trios, quartetos, dependendo qual for o índice. Você acha, não vai sobrar ninguém. Tudo bem? Então, ó, aí a gente já tem o jeito então, de simplificar. Cancelando, dividindo ali, né? Simplificando. Certo? Dividir por 3, dividir por 3. Tem o jeito de fazer a fatoração. Às vezes vai ficar um número fora, um número dentro, né? Às vezes não dá para fazer nada, como raiz de 14. E às vezes dá exato e todo mundo vai para dentro, né? Certo? Então tem esses tipos. E aí eu vou fazer só o último tipo de simplificação que a galera, né, muita gente não sabe. Que é a questão quando os índices são iguais ao expoente. O índice é igual ao expoente aqui.
E a galera já tem essa mania de, beleza, só cortar aqui e boa. Né? A galera tem essa questão aí de eu vim aqui, já vim, tá, e boa. Tem que tomar um cuidado, tá, gente? Um cuidado com o quê? Na maioria, quando o número radicando aqui dentro da raiz, ele é positivo, beleza, não vai ter muito BO. Mas a questão é quando o número é negativo, tá? Tem que tomar cuidado quando o número de dentro é negativo. Por quê? Olha o que acontece. Se você tiver aqui, ó, menos 8 ao cubo, você vai tchuk-tchuk, menos 8, beleza. Se você fizer isso aqui, ó, tchuk-tchuk, menos 2, tá errado. Tá? Aqui tá errado. Por quê? Porque se você parar pra pensar, quanto que é menos 2 elevado a 4? Se a gente não aplicar a propriedade. Menos 2 a quarta vai dar 16. Raiz quarta de 16 é 2 positivo. E aí, qual o BO que acontece aqui? Né? Porque acontece o seguinte, quando a gente faz esse cancelamento de potência e de índice e expoente, quando o expoente é um cara ímpar, o índice é um cara ímpar, e o expoente é o mesmo ímpar, aqui eu tô falando de caras iguais, tá, gente? Não é tipo 3 e 5, não. Se ali é 3, aqui é 3 também, tá? Se eles forem ímpares, quando você cancela, beleza, você só copia o número aqui de dentro, seja ele positivo ou negativo, tá? Agora, quando o índice é par, esse resultado, quando a gente cancelar, sendo os mesmos pares também, tá? Tipo 2 e 2, 4 e 4, tá, gente? O resultado é módulo de x. Ou seja, esse resultado, o que significa? Ele é sempre positivo, né? Ou maior ou igual a zero, no caso. Tudo bem? Vamos colocar aqui, maior ou igual a zero. Tudo bem? Então tem que tomar um cuidado nesse cancelamento aí de quando você faz, só vai cortando. Toma cuidado, tá? Quando for o índice par. Porque a gente tem que lembrar de outra coisa também. Se a gente estiver no universo dos reais, né? Qual raiz que não existe? A raiz de índice par, não é toda raiz de número negativo que não existe, hein, gente? O índice tem que ser par e aqui dentro tem que dar um número negativo. Essa raiz não existe nos reais, no universo dos reais. Então, por exemplo, raiz de menos 3, que é a raiz quadrada, não tem. Raiz quarta de menos 2, não tem. Raiz quarta de menos 3 elevado a 5, não tem. Por que não tem? Porque isso aqui, eu sei que vai me resultar um cara negativo. Agora, por exemplo, raiz sexta de menos 2 elevado a 4. Isso aqui existe. Porque isso aqui vai resultar num cara positivo. Tudo bem? Então dá para fazer. A única que não existe nos universos reais é índice par e aqui dentro resultar num cara negativo. Tudo bem? Aqui inclusive dá até para cancelar, né? Dá para simplificar aqui por 2, que seria a raiz cúbica de menos 2 elevado a 2. E aí não teria problema também, porque índice ímpar não tem problema nenhum para raiz. Bom? Vamos lá. Então acho que de simplificação a gente já falou tudo que é importante. Tá? Agora a gente vai para as operações. O que pode fazer, o que não pode fazer com as raízes? Né? E a gente vai começar com multiplicação e divisão, que são as que mais aparecem aí, né? Galera, se tiver o mesmo índice, vamos começar aqui, multiplicação e divisão com o mesmo índice. Cara, se tem o mesmo índice, tipo, ali, ó, a gente pode multiplicar os dois de dentro, pode multiplicar os dois radicando. Bem tranquilinho, a gente pode multiplicar. Então, se você tem aqui, ó, raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 5, legal, é o mesmo índice, 4 e 4. Então, raiz quarta de 15, fechou, tem BO. Tá bom? Divisão, a mesma coisa, se for o mesmo índice, tranquilones. Ó, você pode fazer a divisão normal aí, ó. Tá? Você pode colocar as duas numa mesma raiz. Então, por exemplo, eu tenho raiz quarta de 20 dividido pela raiz quarta de 4. Pode fazer, 20 dividido por 4. Tranquilo?
vai ficar, ó, raiz quarta de 5, porque 20 dividido por 4 é 5. Então pode fazer 5. Beleza? Então multiplicação e divisão, gente, um mesmo índice, fica tranquilo, tá? Pode multiplicar, pode dividir. Multiplicação e divisão, hein? Certo? Professor, e se for de índices diferentes? Então vamos dar uma aproximada aqui agora. E se for índices diferentes? Vamos chegar. Como que a gente faz a multiplicação e divisão? Então vamos lá. Supondo aqui que eu tenho raiz quarta de 2 vezes... Eu vou colocar uma potência aqui dentro, tá, gente? Ó, raiz quarta de elevado ao quadrado. Vou colocar 4, não, vou colocar 3 ao quadrado. Tudo bem? Multiplicação agora de índices diferentes. Dá para fazer? A gente vai fazer com que elas fiquem com índices iguais. Tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? A gente é parecido com frações. A gente vai fazer um MMC dos índices. Tudo bem? A gente vai fazer um MMC dos índices. Ó, MMC de 4 e 3 é 12. Então cada raiz vai virar uma raiz equivalente, ó. Bem? Como que a gente faz? Na fração a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, não é assim? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir pelo de fora, pelo índice de fora, e multiplicar pelo expoente de dentro. Como aqui não tem ninguém, é 1. Então aqui é a mesma coisa, ó. Vou dividir pelo índice de fora e multiplicar pelo índice de dentro, pelo expoente de dentro. Tudo bem? Pra gente achar esse cara de dentro aqui. Porque o de fora é o MMC, tá? Pra gente achar o de dentro agora. O 2 e o 3, que são as bases, não mudam. Vai mudar só o expoente, ó. Então 12 dividido por 4, 3 vezes 1, ó. Tá vendo? Muda o expoente. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Tudo bem, galera? Certo? Então aí agora, ó, o que a gente pode fazer? Como agora os dois índices são iguais, né? A gente pode multiplicar tudo num só. 12, 2 ao cubo vezes 3 à oitava. Bem, aí tem que tirar as potências, né? Que 2 ao cubo é 8. 3 à oitava é 6.561. Isso aqui é a raiz 12 de 52.000. Aqui é só um exemplo, tá, gente? 488. Bem? Então, ó, quando os índices são diferentes, a gente faz isso aqui. Tira o MMC dos denominadores. Olha eu. Tira o MMC dos índices. O valor do MMC já é um novo índice, tá vendo? Ó, o valor do MMC já é um novo índice. Divide pelo de fora, multiplica pelo de dentro. Para achar o novo expoente. Tudo bem? E aí, depois é só fazer a multiplicação, já que agora os índices são iguais. Aí multiplica, mantém o índice e multiplica 2 ao cubo vezes 3 à oitava. Tá? Aqui a gente nem sempre vai dar um número grandão assim, tá, gente? Então, tudo bem? Então, é isso aí. Multiplicação e divisão com índices diferentes. Aí, a gente tem a questão também agora de trabalhar potências e raízes de raízes, né? Então, potência e raiz. Certo? Então, por exemplo, o que eu estou falando para vocês. Quanto que é raiz cúbica de 4 ao quadrado? Tá vendo? Eu estou tirando uma potência de uma raiz, né? E aí a propriedade é a seguinte. Esse 2, ele pode vir aqui para dentro, tá, gente? Ó. 4 ao quadrado. E aí, caso dê para simplificar, vocês simplificam, como vocês quiserem, tá? Então aqui fica a raiz cúbica de 16. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 16. Se vocês fatorarem 16, agora a gente já sabe fatorar, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Ó, é raiz cúbica, então se eu for matriz, ó, isso aqui é 2,
raiz cúbica de 2, que esse 2 sobrou, né? 2 vai lá fora. Então, um 2 sai fora da raiz, o outro 2 fica lá dentro. Então, isso aqui é 2 raiz cúbica de 2. Tudo bem? E raiz de raiz? Né? Raiz de raiz é bem tranquilo, gente. Raiz de raiz é só vocês multiplicarem os índices para transformar numa raiz só. 4 vezes 6, isso aqui é raiz 24 de 3. Ou raiz da raiz da raiz de 4. Quanto que é raiz da raiz da raiz de 4? Aqui todos os índices são 2. Né? Então só vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então a raiz quarta de 8. Tudo bem? Aqui parece que não dá para simplificar nada, mas dá. Como que dá para simplificar aqui, professor? Esse 4, reparem sempre nos números que dá para fazer potência, também é uma dica que eu dou para vocês, tá, gente? O 4 ele é 2 ao quadrado. E aí dá pra gente simplificar aqui, ó. Quatro, dividir por 2, né? Fica a raiz quarta. 2 elevado a 1, que não precisa colocar. Então sempre reparem nesses números que dá pra fazer, que dá pra transformar em potência, tá? Você pega tipo assim, ó, raiz sexta de 64, por exemplo. 64 não, porque senão vai dar, eu não quero que dê exato. De 27, por exemplo. Raiz sexta de 27. Ou 27 ele é 3 ao cubo. 27 ele é 3 ao cubo. Então, dá pra simplificar aqui, ó. Dividir por 3, dividir por 3. Né? Então aqui vai ficar raiz quadrada de 3, né? Aqui vai ficar 1, ele vai ficar raiz quadrada, então vamos colocar mais um índice, né? Raiz quadrada de 3. Aqui fica 1 e fica 2. Tudo bem? Então tem que ter essas sacadas, são importantes, tá, galera? Para resolver um exercício, quando surge uma raiz. Legal? Então, tem essas dicas aí. E agora, para finalizar, e soma e subtração, galera? Soma e subtração. Eu consigo fazer raiz de 3 mais raiz de 2? Não. Tá? O máximo que a gente consegue fazer é raiz de 2 mais raiz de 2. E aí eu quero que vocês pensem, tipo assim, como que eu faço isso, professor? Pensa que cada raiz é uma letra. Então, por exemplo, assim, ó, raiz de 3 é x, raiz de 2 é y. Tudo bem? Dá pra você somar x mais y? Não dá. Agora, se raiz de 2 é y, seria y mais y, não seria? Isso aqui não é 2y? Então, raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2. Tudo bem? Por exemplo, 4 raiz de 5 mais 10 raiz de 5, aqui é 14 raiz de 5. Se fosse 4m mais 10m, não seria 14m, gente? Então é só você pensar que a raiz, né, quando ela é igual, ela é uma mesma letra. Tá vendo? É a mesma mesmo pensamento. Tá? Só tem que tomar um cuidado, isso para mais e para menos, tá, gente? Serve para menos também. Tipo, se for 10 raiz de 3 menos 8 raiz de 3. Que é 2 raiz de 3. Tem que tomar um cuidado que às vezes parece que não dá para fazer e na verdade dá. Tá? Vou dar um exemplo para você. Quanto que é raiz de 2 mais raiz de 50? Você olha e fala assim, professor, não dá para fazer. Não são raízes iguais. Cuidado, se você fatorar os 50, por 5 vai dar 10, por 5 vai dar 2, por 2 vai dar 1, duplinha de 5. O raiz de 50, fatorando, ele é 5 raiz de 2. Olha aí, ó, raiz de 2 mais 5 raiz de 2 dá 6 raiz de 2, porque quando não tem ninguém é 1, né? Então tomem cuidado com isso. Antes de falar que não pode, fatora quem dá para fatorar, né? E ver realmente se não dá para somar ou subtrair. Galera, belezinha? Vou parando por aqui, que já falei bastante, certo? Gente, aquele beijo, né? Coloca nos comentários aí se vocês gostaram, se você tem alguma sugestão. Dá aquele joinha aí pra nós, aquele like gostoso, né não? Se inscreve no canal aí, gente, e compartilha com os amigos aí, que a gente tá fazendo esse desafio aí. E aí tá envolvendo tudo, desde vestibular, coisas fundamentais que vocês também usam lá no vestibular. Legal? E não tenham mais medo de raiz, gente. Tranquilinho, é só saber trabalhar, tipo fração. Bom? Beijo, gente. Até mais. E bora lá.